Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês direto do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, aqui no Centro Histórico de São Paulo. E antes de começar a entrevista, lembro que os programas que você assiste aqui no SBA, daqui uma semana você pode ver no YouTube na página Programa Mercado Futuro. E já que você vai estar na página, não deixe de ir ao outro canal meu lá, direto da Bolsa, sempre com informações novas para vocês. Bem, eu uso muitas frases para falar do mercado futuro, né? O programa que acaba quando termina, mas antes você fica muito bem informado. Hoje, antes de eu apresentar minha entrevistada, vou fazer um pequeno programa Mercado Futuro, também é cultura. Bom, vocês, agricultores, pecuaristas, estão agora devendo um punhado de bilhões para o Fundo Rural, né? Quem pagou, quem depositou em juízo, quem não pagou, tem várias modalidades aí que a entrevistada vai explicar para vocês. Se você não entende muito dessa coisa de Supremo Tribunal Federal, é o seguinte, o Supremo já tem o nome de Supremo, o que eles decidem é inquestionável. Em alguns casos, em outros dá até para questionar. Mas é a última instância da justiça. Tem a primeira instância, a segunda e o Supremo é o Supremo. E o Supremo decidiu que tem que pagar o Fundo Rural. Aí os políticos estão negociando e tal. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu, porque eu não sou causídico. Data vênia causídica está aqui ao meu lado. Trata-se da Valdirene Lopes Franhani. Ela é do Braga e Moreno Advogados. Valdirene, muito boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado pela sua presença. Eu não falei bobagem, né? Não, Agora de tem forma que pagar, mas você disse que a novela não acabou. Então Com conta pra certeza, gente com o certeza. que vem por aí. Acho que uns 2 meses, né? Mais ou Um menos. pouco mais que isso. Tão logo o Supremo julgou, eu estive aqui com você e foi assim que a gente terminou a entrevista, né? Dizendo a seguir cenas dos próximos capítulos. O que acontece? Como o Reixo bem colocou, o Supremo reconheceu que o Fundo Rural tem que pagar. Muita gente estava aí sustentando por liminar, não estava pagando ou estava depositando. E o Supremo aí deu a palavra final, voltou atrás até por conta de uma jurisprudência que ele já tinha favorável para o contribuinte, que é uma outra questão que a gente pode tratar mais adiante. Mas é fato que o Supremo lá atrás, e no julgamento de 30 de março, reconheceu que o Fundo Rural tem que ser pago. De lá para cá, o que aconteceu? Muita movimentação, né? Na época até já estava se cogitando um refis, Isso. não sei se você lembra disso. Havia a questão da modulação, que pelo visto não saiu do lugar. E o Michel Temer aí deu um primeiro passo. Por que é o Michel Temer? Porque foi via medida provisória. Então o nosso presidente, até atendendo em parte a bancada ruralista, né? A bancada ruralista queria mais que isso, né? Até a gente... Aí rumores de que na tramitação dessa medida provisória provavelmente vai haver vão querer renegociar isso, vão querer melhorar as condições, mas o que a gente tem hoje é um refis do Fundo Rural, via medida provisória, cujo prazo para aderir é até o final de setembro. Você quer que eu coloque aí as condições? Não, quero, óbvio. Então, o que acontece? Refis é refinanciamento de dívida Exato. com o governo federal. Chama refis, mas refis porque virou já um jargão, né? Mas ele Todo tem um mundo nome, já- tem um nome próprio. Ele é o PRT, Programa de Regularização Tributária Rural. É isso? Deve ser. Exato. Não, PRR. Mas todo mundo chama de refis rural. Não adianta quando o nome pega. Refis, pronto. Quando o nome pega, né, Reche? Pega. O que acontece? O governo federal, como eu disse, chegou no meio termo e exige o pagamento do Fundo Rural. Ele pegou nessa medida provisória, ele deu 2 tacadas. Primeiro, ele quer resolver o passivo do passado, né? Quer dizer, até a data do julgamento, na verdade o julgamento foi no final de março, mas ele estende até débitos até 30 de abril.
Então é uma coisa. E ele também reduz a alíquota do Fundo Rural a partir do ano que vem. Se a gente olhar na linha do tempo, se a gente fizer uma linha do tempo, Regi, a gente tem aí com essa medida provisória, vamos analisar só a medida provisória. A gente tem 3 momentos, né? Tem os débitos que alcançados pelo Refis, que são débitos de Fundo Rural até abril de 2017. Temos abril de 2017, maio, né? Maio até dezembro, final desse ano, que não tem Refis, que a alíquota continua a 2,1, né, no cenário 2,3, e o ano que vem, que a alíquota cai para 1,2. Então, numa linha do tempo, a gente tem 3 momentos do Fundo Rural. Bom, o que o Refis traz? Ele permite para o adquirente ou para o produtor rural pagar aquilo que está em aberto, aquilo que ele deixou de pagar por conta dessa jurisprudência. Ela é bem certeira, ela vai lá no artigo 25 de 8.212. Então, é só Fundo Rural. Ah, mas eu tenho outra dívida. Não, estamos falando só do Fundo Rural, daquele mesmo que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E quais são as possibilidades, basicamente? Ele cria 2 formas, né? Primeiro, o produtor rural, que é o devedor, né? A primeira fórmula, ele tem que já adiantar um dinheiro esse ano. O governo quer caixa, é assim com outro Refis, aí tem um Refis grande, um Refis federal que está acontecendo agora, que o rural é a parte, que o governo também quer um dinheiro antecipado, é a mesma coisa. Então, o contribuinte tem que saber quanto ele deve, o total, Reis. Ele tem que ter noção de quanto ele deve. Uma vez que ele tem uma noção de quanto ele deve, com juros, com multa, com tudo que está lá dentro, ele calcula 4%. E esse 4% ele vai pagar em pode pagar até 4 parcelas, né? Até o final desse ano, sem desconto nenhum. E a partir do ano que vem, ele tem mais 176 parcelas, até, né? Ou seja, um total de 15 anos para pagar a dívida. Mas não é exatamente 15 anos, a gente tem que tomar cuidado, porque no caso, mais ou menos, né? Para o produtor rural, a primeira exigência é que a parcela mínima seja aqui de R$100. Também não é... Sem valores, né? Exato. Então, assim, eu calculo o saldo. Então, quer dizer, a primeira parte sem desconto nenhum. E a segunda parte, o governo federal dá um desconto legal, tá? 100% de juros, é isso? E 100% dos juros e 25% na multa. Então, eu pego o valor total, sem desconto nenhum, calculo 4. Pago até o final do ano. A partir do ano que vem, eu pego esse mesmo total que sobra, né? E jogo esse percentual de desconto e parcelo em 15 anos. A parcela tem que ser no mínimo de R$100 para o produtor rural, pessoa física. Porque o governo foi mais benevolente. Alternativamente, você pode também pagar de acordo com a sua produção rural, que é 0,8 da sua produção rural. Aí é uma continha meio chata, você tem que fazer a conta do ano anterior. Então, por exemplo, nós vamos estar em 2018. Então, o ano anterior, 2017, a média mensal, soma tudo, divide por 12 e 0,8 daquilo. É uma forma de, dentro do que ele ganhou, não sacrificar o produtor rural. Mas você tem que tirar dinheiro do bolso, né, Regi? Não deixa de ter que tirar o dinheiro do bolso. Agora, para o adquirente, que também é uma polêmica aí, né? A gente sabe que tem muitos adquirentes que estão aí questionando se devem ou não pagar, até porque a dívida é do produtor rural, mas também é responsabilidade do adquirente. No adquirente tem eu queria destacar isso, que essa é a parte que eu acho que tá pegando. Nevrálgica. Eu, produtor, vendo meu milho para uma trade, ela tem que depositar o Fundo Rural, mesmo eu sendo... Porque é dela a obrigação. Dela a obrigação. Aí, se ela não quiser pagar, a coisa fica feia, mas isso... Exatamente. Bom, como esse Refis, ele cria a obrigação, ele não distingue, né? Ele coloca a obrigação. É opcional. O produtor rural quer pagar, ele paga. Vamos para o intervalo, aí você explica melhor. Converso com a advogada Valdirene Lopes Franiani, do Braga e Moreno Advogados. Está explicando para você essa encrenca do Fundo Rural. E vai explicar nos próximos 2 blocos. Nós voltamos já. Até já. Ok, estou de volta. Eu converso hoje com a advogada Valdirene Lopes Franiani, do escritório Braga Moreno Advogados, destrinchando para mim e para você, para mim,
Eu não sou nem adquirente nem produtor rural, então eu não pago fundo rural, pago imposto de renda, entre outros, muitas coisas. Mas eu ia até brincar aqui, depois eu brinco. A Valdirene, antes do intervalo, ela explicava essa questão do adquirente. Está querendo tirar o corpo fora, não é isso? Isso é mais grave na área de frigorífico, né? Com certeza. Já antes mesmo, né, do próprio Refis, já começou aí a surgir as teses aí. Afinal de contas, é um passivo, né? É um passivo. Como que na prática isso acontecia, né? O que é o Fundo Rural? O Fundo Rural, na verdade, ele é uma contribuição que é devida pelo produtor rural. O governo federal escolheu aí, depois com as mudanças legislativas, mas ele escolheu o adquirente como responsável pelo pagamento. Ele é subrogado no pagamento. Esse é o termo usado pela lei. Então, o produtor rural vende lá o seu milho, a sua carne, e ali, em tese, ele teria que destacar ali do quantum ele paga, né? Isso na verdade é negociado, e o adquirente é quem recolhe, ele retém e recolhe. Muito semelhante à retenção da fonte no imposto de renda, né? Então, ele é o substituto, né? Ele substitui no pagamento. Então, é até mais fácil para o governo federal controlar os adquirentes, né? Porque os adquirentes, além de fazer todo esse trabalho de reter e pagar, eles também na GFIP, em todas as obrigações acessórias, têm que ir lá apontar de quem adquiriu, quanto adquiriu. Então é muito mais fácil para o governo federal controlar o adquirente do que o produtor rural em si. Quando o governo federal chegou, e aí no caso o nosso presidente Temer, colocou essa medida provisória, ele não distinguiu aí não. Ele dá a possibilidade de quem quiser pagar, ou adquirente, ou produtor rural. E a gente sabe aí que o Fundo Rural tem esses dois personagens. Uhum. O Fundo Rural é um só. Não existe um Fundo Rural do adquirente, um Fundo Rural do produtor rural. É uma contribuição, que é o devedor é o produtor rural, mas quem paga é o adquirente. E quem é que vai entrar no Refis? Até porque, Valdirene, vamos deixar claro. Isso. Quando você vende, isso é comum. Por exemplo, 10 mil quilos de soja, um caminhão com 20 bois, o que seja. A arroba é 100, digamos. Está mais do que isso. Mas o adquirente, ele já no pagamento, ele já desconta Com certeza. esses 2,2. Com certeza, com certeza. Aí a gente vai Então, ter... se ele não paga, aí a questão é outra, né? Exato. A gente vai ter várias... A gente tem que ver cada caso, né? Se a gente tiver num cenário em que aquele contribuinte tinha uma decisão judicial, então ele reteve, mas não repassou. Então ele depositou, então está ali o dinheiro. Ou ele simplesmente nem reteve, então ele teve benefício também, né? Porque ele também pagou mais barato. Né? Então, estava no preço, não estava no preço, estava destacado, não estava destacado. Ele declarou na GFIP, ele fez a obrigação acessória. A gente vai ver na prática como isso vai desdobrar. Por isso que eu disse que a novela não termina, né? Mas já existe aí um movimento forte dos adquirentes dizerem que quando estavam sob decisão judicial, e se essa decisão judicial cai, não é dele a obrigação. Primeiro, o governo federal tem que cobrar do efetivo devedor, para depois ir nele, se a gente escolher uma ordem aí, né? E aí é uma discussão longa, porque existe a questão da responsabilidade tributária, é uma responsabilidade definida em lei. É verdade que o governo federal teria que ir no produtor ao invés dele? E ele ir em regresso com o produtor? E aí nós vamos ver várias movimentações. De um lado, o adquirente não querendo, se furtando dessa obrigação, quer dizer, primeiro cobra dele, mas aí ele vai ter que provar que ele agiu de boa fé, né? Que ele, na verdade, já adquiriu sem o Fundo Rural. Agora, se o Fundo Rural estava destacado, não é? E aí onde está esse valor? Né? Quem teve esse benefício de não ter pago o Fundo Rural? A gente tem que entender cada situação, porque muita gente, Regi, não destacava, alguns destacavam porque tinham liminar, outros simplesmente não destacavam, porque eu vou seguir o Supremo falou que é inconstitucional.
eu nem tenho ação, né? Já assume o risco, né? Então, cada um tem a sua... Cada adquirente tem que aí olhar como declarou o Fundo Rural nesses últimos 5 anos para entender, como a gente falou na nossa última conversa, né? Qual é o tamanho do passivo, né? Você acredita que essa frente parlamentar da agricultura é a maior bancada de deputados federais? Com certeza. Você acredita que eles têm força para ainda mudar esse negócio? Olha, aí que tá. Tanto que na data que saiu isso foi na véspera ali, né? Na questão do Temer, quando teve a votação ali na Câmara em relação à denúncia, né? E até isso foi colocado na mídia, não é segredo. A questão é que isso foi uma negociação até para tentar agradar essa bancada. O que a gente tinha conhecimento e do que a bancada queria mesmo era não pagar nada. Era uma anistia de 100%. Aí quem não quer ter? Eu também quero. E aí o texto inicial era do perdão. Mas aí também lógico, a gente tem que colocar os lados na moeda. A gente pode esquecer que tem mais um personagem aí que ainda não se manifestou, né? Que é o Supremo Tribunal Federal. Se manifestou no sentido da modulação de efeitos. Eu não sei se vocês se lembram, eu vou retomar. A gente tem aí o Fundo Rural em 2 frentes, né? A da legislação, né? E a frente do Poder Judiciário. São duas formas que eu posso resolver esse problema, porque foi uma situação sui generis, Rich. Ainda fala, poxa, mas agora você tem que pagar, tal. Mas veja, aí eu colocando aqui as questões, olhando para a minha visão de advogado e para o lado do contribuinte, e até porque a lei hoje permite alguns mecanismos quando você fala em processo. Tá? O que eu tinha? Eu tinha uma jurisprudência que ia a favor do contribuinte. Houve uma quebra substancial. Uma quebra, e não foi uma quebra à toa, não, foi por voto, foi por desempate, né? Foi 5-6. Porque havia uma discussão, porque como o Supremo já, vamos lembrar, o Supremo já tinha falado que o Fundo Rural era inconstitucional lá em 2010, 2011. Mudou de ideia. Mudou de ideia. Na verdade, veio com a questão que aquela nova lei que veio, superou aquela inconstitucionalidade, mas você percebe que em 5 votos isso não colou. Para 6 valeu, para 5 não valeu. Porque 5 mantinham a inconstitucionalidade. Então eu tenho uma quebra de uma jurisprudência forte do Supremo. E quando você fala em quebra de jurisprudência, você mexe com uma coisa chamada segurança jurídica. Você continua já, Valdirene. Vamos ao intervalo e já vamos para o último bloco. Com certeza. Eu converso com a advogada Valdirene Lopes Franiani, do escritório Braga e Moreno Advogados, e ela conta para vocês, aqui ninguém está feliz que você vai ter que pagar a Fundo Rural. A gente eu pelo menos estava rindo quando a frente parlamentar não quer pagar nada. Entre pagar a Fundo Rural e não pagar lá também tem um certo exagero. Né? Verdade. Mas vamos ao intervalinho, eu volto já. Ok, o programa Mercado Futuro, o assunto hoje é o Fundo Rural, que agora você tem que pagar, pode negociar, pode refinanciar, mas tem várias questões que ainda vão ser, ou seja, é um assunto, na minha opinião, que vai dar muito pano para manga ainda. Tem a frente parlamentar, enfim, tem a quebra que a doutora Valdirene Lopes estava explicando, Franiani, que é a quebra de jurisprudência. Não foi unanimidade a votação, foram 6-5. Então tem vários elementos aí. E tem o que o governo precisa de dinheiro, Com né? certeza, acho que é o que está pegando. Está apertando porque o governo precisa de dinheiro. Com certeza. Antes do intervalo você dizia, é o último bloco. Por exemplo, o que o produtor deve fazer primeiro para ter uma ideia das coisas? O que você aconselha? Não, isso desde o dia que foi noticiado, ele já tem que olhar para ele, para as operações dele. Primeiro, o que ele tem em aberto de Fundo Rural? Ele já teve alguma cobrança a esse título? Ele tem algum controle sobre isso? Ele tem ação sobre isso? Quando você não tem cobrança nenhuma, você tem que olhar nos últimos 5 anos.
Se você imposto de renda. Exatamente. Então você olha os últimos 5 anos. Aquela lá, tá? Se você tem uma execução fiscal já tramitando, alguma cobrança já tramitando, aquilo é uma dívida que existe. Né? Então, todo produtor rural, seja o produtor ou adquirente, tem que olhar nos últimos 5 anos, primeiro, os processos que eu tenho já em cobrança, independente de ser do último ano, porque são dívidas que estão sendo cobradas. Se tenho, isso já é um passivo. Né? Porque o Refis são dívidas de fundo rural até abril de 2017. Então, tudo que tiver nesse ínterim pode ser colocado nesse Refis. Se eu não tenho, eu olho para os últimos 5 anos, porque ainda que, mas nunca ninguém me cobrou, o fisco pode vir atrás de você ou pode ir atrás do adquirente, que é quem teria que ter recolhido. Uma vez olhando isso, eu tenho que ter uma noção do que é perigoso, do que eu vou ser cobrado, do que de fato está em aberto. E em cima disso fazer a conta, para ver se eu tenho esse numerário, se eu posso pagar. O que eu vinha falando, quer dizer, eu tenho já essa chance de pagar. A rigor, a dívida é do produtor rural, mas o adquirente também pode ser chamado a pagar, porque ele é o responsável. Então, se você destacou, produtor rural, se você destacou e o seu adquirente não pagou, você tem que ir atrás dele. Né? Então, esse é o controle. O pulo do gato. Eu vendo a arroba do boi. Destaquei. Ele descontou lá e eu tenho que ter um documento que... Exato, você tem que ter o controle. 2.2, sei lá. Exato. Foi para o Fundo Rural. Se agora eles vierem me cobrar, eu vou em cima do adquirente. Exato. Então, por isso que eu digo, cada situação é uma. Entendendo aí? Cada situação é uma. Às vezes você já destacou, às vezes você não destacou. Às vezes está depositado. Então, Não, que tem juiz, eu já vi juiz, para causa muito menor que essa. Coitadinho, o cara pagando aluguel, deu para o advogado lá que cuidava e o advogado não pagou. Exato. Aí eu vi isso, o juiz virou para a vítima, né, que era o réu, e perguntou, o senhor tem recibo? O cara falou, não tem não, senhor, então paga de novo. Aí vai com regresso, né? Vai de regresso. Ou você vai contra quem te cobrou, quem não te deu recibo, ou vice-versa, né? A mesma coisa com o adquirente. Bem que dizem que de boca de juiz e ninguém sabe o que vai sair, né? Exato. Bom. Mas então esse é o primeiro ponto. Avaliar se vale a pena pagar ou não, olhar a situação das suas ações, olhar se os seus adquirentes, qual foi o procedimento, né? Porque isso está no foco do governo federal. Ele quer receita esse ano e a tendência é de quem não pagar, ele ir atrás desse valor. O que eu disse de uma luz no fim do túnel, de uma possibilidade, aqueles que não querem pagar, ou que é de requerer no processo a modulação. Isso ainda não aconteceu. O acórdão ainda não foi publicado. O que é essa modulação? A modulação é aquilo que eu disse. Houve uma quebra de jurisprudência. Ah, entendi. Tá. E o novo Código de Processo Civil, Reis, e até eu comentei em algumas entrevistas que eu dei, e acho que isso também é unanimidade aí entre os advogados, eu tenho uma situação clássica onde eu posso modular a favor do contribuinte. Porque o contribuinte teve a segurança jurídica ferida. Eu acho, para mim é muito claro isso, pela história do Fundo Rural. Só que para isso você precisa ir lá no processo pedir o Supremo falar. Até o dia 29 de setembro isso vai acontecer? Depende, né? O Supremo até agora não publicou o acórdão. Precisa haver uma pressão também no leading case para que se faça isso. Mas assim, você tem até o dia 29 do mês que vem para tomar uma decisão. Começar a pagar, e se vier essa modulação, de repente até renegociar esse saldo, né? Se houver de fato esse perdão. O problema é que a condição para eu entrar nesse refis é eu desistir da ação, né? Então aí vai ficar aquela discussão. Bom, mas se modulou a favor do contribuinte, eu fui obrigado a renunciar. Quem vale mais, né? A modulação do Supremo ou o refis que eu estou pagando? Bom, as cartas estão postas na mesa, Rich. É esse o negócio. A nossa novela ainda... Ou seja, se você optar por... Eu estou devendo 1.000 para o Fundo Rural. Se eu optar em pagar isso em 15 anos, eu não posso entrar com ação para fazer a tal modulação, é isso? Há controvérsias, porque toda vez que o Supremo declara inconstitucional, há entendimentos de que essa renúncia não vale. Mas é uma discussão a menos, né?
é um ponto a ser discutido para a Procuradoria, porque a Procuradoria vai dizer, não, você que desistiu. Eu não te forcei, você que quis me pagar, você que abriu mão dessa discussão. Né? Na verdade, o que deve ser feito, Reixa? Eu acho que olhar o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, o tamanho do rombo. Contar com essa modulação é complicado, você contar com uma coisa que ainda não existe, mas ela pode acontecer. E se ela acontecer, eu acho que cada um tem que também tirar o melhor proveito dela, porque não seria justo. Né? Se o próprio Supremo dizer que não retroage, e eu ser obrigado a pagar por causa de uma renúncia que eu fiz. O governo federal vai dizer que vale mais o parcelamento, que foi um acordo. Não, nós fizemos um acordo. Eu te dei esse benefício, né? Você acordou com... Eu te dei um desconto, te dei 15 anos para pagar, e agora você quer se aproveitar da medida. Mas como a modulação ela vale para todos os contribuintes, é possível ainda discutir, mesmo quem entrou nesse parcelamento, se aproveitar dessa modulação. É uma tese, não dá para a gente dizer que vai ser fácil, porque a Procuradoria a União vai dizer, não, quem aceitou o refis e acertou minhas regras, é como se a gente fizesse um acordo, não é isso? Você chega numa ação, olha, vamos fazer um acordo, nem para mim, nem para você. Então, eu abro mão de alguns direitos e você também. Há discussões se a declaração de inconstitucionalidade, a modulação, eu posso abrir mão. É um direito, ele está sujeito a essa renúncia? Essa renúncia me alcança? Seria inconstitucional esse refis sobre essa ótica? Mas aí que está, a gente está contando com a modulação, a gente está contando que ela aconteça, e a gente tem um refis correndo aí, né? Então, até dia 29 de setembro, se essa medida não correr, eu acredito que tem outras correndo, o refis também está muita pressão, não sei se vocês têm acompanhado, que também é a bancada que é melhores condições, né? Eu acho que tudo indica que o governo não vai, pelo menos o ministro da Economia não está querendo facilitar, não, porque ele precisa de dinheiro até o final do ano. E dito isto, meu amigo, na hora do almoço, tomara que você já tenha almoçado. Você vê que essa novela não acabou. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ver qual é o tamanho da dívida e a partir daí, porque senão não é o que a doutora falou. Você tem que ver se deve 1.000, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões e ver como é que faz, ver o que é melhor. Exato. E aguardar que o Supremo solte esse acordão aí, como você chama. Modulação. Acabou o nosso tempo. Muito obrigado, Valdirene. Eu que agradeço. Obrigado pela simpatia, pelas informações e até a próxima conversa. Gente, é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.